StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje nós vamos falar de um tema aqui, que é um tema que eu acho que nós nunca falamos aqui, hein, Luiz? É verdade. Hoje é um tema quente, fundamental para o mercado imobiliário. Pô, e é uma honra estar aqui a seu convite. Obrigado. O Luiz já é um amigo já de longa data aí. A gente já se conheceu no Secov. A gente esteve presente ali no Secov no dia que estava palestrando lá e estava tendo uma reunião também, né, Luiz? É isso mesmo. Ao Aquelas convite nossas da- reuniões mensais lá. Ao convite da Dani, né? Luiz, e o Luiz hoje pediu para mim, falou, Jeff, tem um tema aí que você nunca falou e vai ser bem legal você falar. E qual que é o tema que a gente vai falar hoje, Luiz? Nós vamos falar dos desafios da preservação imobiliária no centro de São Paulo. É um tema polêmico porque mescla o momento que a gente está vivendo, resgate da cultura, valorização imobiliária do imóvel, como é que isso tudo se comporta. E temos aí uma presença de uma convidada. Que legal. Quem está conosco aqui? Raquel Neri, arquiteta e urbanista, preservacionista, mestre pela FU na USP, idealizou também e implantou o planejamento estratégico para os bens tombados e fundadora do movimento São Paulo Restauro e Memória. E o Insta dela é Raquel_Neri. É isso mesmo, Raquel? Isso. Seja bem-vinda, Raquel. Muito bom ter você aqui conosco. Obrigada. Tenho certeza que os nossos ouvintes todos vão ficar impactados, porque é um tema novo, né? E o nosso público aqui é corretor de imóveis. É a galera que está aí no dia a dia, fazendo chuva e fazendo sol, vendendo imóvel, fazendo acontecer. É uma profissão, você sabe que é um desafio. Sim, Você é arquiteta, faz parte também do mercado imobiliário, né? sim. Nós somos amigos de trabalho. E eu tenho certeza que você vai enriquecer muita gente hoje com a sua mensagem. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. E meu objetivo hoje é sensibilizar o público e os corretores para as questões da preservação. Esse debate, esse tema, ele ainda é um tema restrito a alguns especialistas, a algumas pessoas que têm mais interesse ou mais acesso a esse repertório. E eu tenho feito um trabalho de ampliar esse público, né? Quase uma formação de público para o patrimônio, né? Que eu diria que tem duas vertentes, né? Tem uma vertente mais educacional, que tem um jargão que se chama educação patrimonial, né? Então, é quando você leva as questões de preservação do patrimônio para as escolas e universidades, né? Mas eu acho que tem também um trabalho voltado para o cidadão, né? Então, informalmente, já faz uns 10 anos, eu faço uma assessoria informal para organizações da sociedade civil, né? É um trabalho sem fins lucrativos. Então, assim, eu tenho já atuado nessa frente, né? E através das organizações da sociedade civil, chegam até mim várias questões que, para os especialistas ou arquitetos que estão envolvidos nisso, são elementares. E a gente até se surpreende, nossa, como a pessoa não sabe disso, não tem acesso a essa informação, né? Porque é restrito, né, Raquel? Igual você falou no começo, né? Nem todo mundo tem esse acesso, né? E eu acho que isso acontece em função, um pouco porque o tema realmente é complicado, não é um tema simples de falar, A ou B, é preto ou branco, assim Sim. ou não, ele tem muitas nuances, né? Sabe o que eu acho que é legal? Ah, Dentro disso que você está falando, ah, e que eu acho que vai pegar muito a questão do público do mercado imobiliário aqui, porque o que você vai trazer de esclarecimento é importante o corretor de imóveis saber e prestar atenção, porque vira argumento de venda. Então aqui hoje, acho que a gente tem uma oportunidade ímpar que o mercado imobiliário nunca gravou um podcast a esse respeito. É mesmo, Luiz? E acho que a gente vai ampliar isso de uma forma exponencial, porque quando a gente fala de valorização do patrimônio histórico, quem é um dos maiores beneficiados também? São os munícipes, são as pessoas. Então, acho que hoje a gente tem uma oportunidade ímpar de levar um esclarecimento para o público em geral, moradores dos bairros, moradores de qualquer pessoa que tem uma casa antiga por perto, uhum. e os corretores de imóveis de entender o quanto essa ferramenta, essas dicas que a Raquel vai trazer, é fundamental para isso. Aí eu ia lançar já uma primeira pergunta, que eu acho que é um básico. Sério?
Nossa. Nós vamos colocar a Raquel na parede hoje. Vamos. Raquel, de uma forma assim, para o público que hoje a maioria é leigo, nós somos formados na área de urbanismo Uhum. e arquitetura, mas o que é o imóvel tombado? Tá. Muito boa essa pergunta. O imóvel tombado, ele é um imóvel que teve um valor atribuído. Esse valor foi atribuído por pessoas que estudam história, arquitetura e urbanismo, ou por pessoas que enxergaram que esse imóvel tinha um valor específico e solicitaram ao órgão de tombamento essa preservação, né? As pessoas podem solicitar. Sim, qualquer pessoa ou associação, né? Ou seja, um CPF, um CNPJ, né? Qualquer cidadão pode solicitar aos órgãos de preservação o tombamento de um imóvel. Isso não quer dizer que o imóvel vai ser tombado. Por quê? Porque o direito à petição, todos os cidadãos eles têm esse direito, né? Mas, a partir do momento que esse pedido é feito, vai ser realizada uma análise técnica por especialistas, né? Para avaliar esses valores de preservação, tá? Então, nós temos 3 órgãos de preservação. A gente tem um órgão de preservação municipal, um estadual e um federal. Por que que temos 3 órgãos de preservação? Porque cada um vai atuar numa instância e numa escala. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma casa na Bela Vista pode ser muito importante para contar a história da formação do bairro, que faz parte da história de São Paulo, né? Pode ser muito importante para contar a história da arquitetura em São Paulo num determinado momento, tá? Então, ela tem uma importância local, uma importância para a cidade, né? Então, esse olhar da preservação vai se dar por meio do órgão de preservação municipal. Mas talvez o órgão federal, quando olhar esse imóvel, fale, olha, eu estou trabalhando na escala do nacional, do que tem, assim, interesse nacional, né? Então, eu vou trabalhar com outros critérios diferentes do órgão de preservação municipal. Então, por isso, e nós temos também esses 3 órgãos, porque a nossa Constituição Federal, ela está organizada de uma forma que a responsabilidade pela preservação do patrimônio cultural, ela é uma responsabilidade concorrente. O que isso significa? Que os 3 entes da federação, União, Estado e Município, os 3 são responsáveis, tá? Então, os 3 têm a responsabilidade, logo os 3 têm que montar os seus órgãos de preservação e os 3 têm autonomia. Então, o que isso significa? Que um imóvel pode ser tombado pelo município, ele tem autonomia para isso, não necessariamente vai ser tombado pelo Estado ou pelo órgão federal. E outro caso muito interessante, que isso eu recebi já muitas perguntas ao longo dos anos, é o seguinte: Raquel, por que um imóvel é tombado pelo órgão municipal, pelo estadual, pelo federal? Por quê? Bom, os 3 órgãos, as 3 instâncias viram importância naquele imóvel e Sim. cada um tem a sua autonomia. E às vezes acontece também, por exemplo, o mesmo imóvel é tombado pelos 3. Mas o município está tombando por um motivo, O Estado o por Estado outro. por outro e o federal por outro, porque eles estão trabalhando com valores diferentes. E dá uma incongruência e mesmo assim é passado, não tem normal. Não é uma desculpa. Incongruência. Não é uma incongruência, é muito mais uma complementação, tá? Porque Entendi. eles são autônomos. Raquel, Então, deixa eu te perguntar. O município pode estar, só para te explicar, o município pode estar vendo, poxa, esse imóvel é muito importante para a história do bairro e da formação da cidade. O Estado está olhando o mesmo imóvel, nossa, aqui teve um acontecimento relevante na Revolução de 32, isso aqui é importante para a história do Estado. E o federal pode estar vendo o seguinte, nossa, isso aqui, o que aconteceu nesse imóvel tem uma importância para a história do país, porque daqui nasceu o movimento artístico ou político XYZ, e isso é importante e eu vou preservar. Entendi. Então, entendeu? Não é Entendi. que eles estão entrando em E conflito. quando tem um parecer técnico de todos os órgãos competentes, esse imóvel que pode ser privado, ele se torna público do governo e o patrimônio dele é ressarcido para o dono, para o proprietário, de que forma, assim? Ele é bem remunerado ou não?
Então vamos por partes, né? Eu vou ter que Porque eu falo pra fatiar você, sua pergunta. eu tive uma experiência dessa, assim, por exemplo. Não de área tombada, mas meu pai tinha um sítio lá que Ah. passou um lago lá, que eles iam fazer uma represa para poder fazer a usina, né? E aí teve que indenizar, o Estado teve que indenizar meu pai. Aham. Mas eles indenizaram não foi tão relevante assim. Entendi. Então, olha, o tombamento não tem nada a ver com a indenização, né? Então, a Eu- primeira sim. coisa que precisa esclarecer, né? O ato do tombamento, ele não desapropria. Então, ele não altera a propriedade tem- do imóvel. Então, não cabe indenização, tá? O ato Pode do ficar com a pessoa tombamento física normal. o ato do tombamento é um reconhecimento de um valor cultural daquele imóvel. E esse reconhecimento desse valor é um reconhecimento, esse valor representa algo de importante para toda a sociedade. Eu não tenho problema de fazer pergunta aqui às vezes, que Não, vai ser deixa eu de só leigo, concluir, mas deixa eu eu, só concluir minha- porque é minha- papo de corretor mesmo. Deixa eu só concluir minha resposta para você. Então, veja, uma coisa é o tombamento, outra coisa é a desapropriação, tá? Às vezes, pode haver desapropriação de um bem tombado, mas o tombamento, a princípio, ele não altera o status de propriedade deste imóvel. Então Entendi. eu vou fazer a pergunta. E... Para não complicar muito, Ah, que é bem complexo. uhum, Ficou claro que o tombamento está diretamente atrelado a valores de preservação, isso, certo? certo. O proprietário chegou ao vizinho e falou: vou tombar o imóvel dele. Dando um exemplo hipotético. Uhum. Resolveu o imóvel ser tombado. O que acontece com aquele imóvel com o proprietário? De uma forma simples, e quais são, às vezes, os benefícios que ele tem? Porque muita gente hoje questiona o imóvel tombado ser um problema, uma É mão de obra cara, desvalorização. isso, É uma tudo mais. desvalorização. Qual que é o benefício que o proprietário tem? E aí, já deixando na reta, como é que a gente trabalha para a gente ter uma valorização daquele bem e como é que aquilo pode, as soluções que a gente pode estar discutindo e trazendo, porque eu imagino que dentro do assunto complexo, existe uma série de burocracias Uhum. e o próprio mecanismo de restauro, ele não é simples. Não, não é. Então, o que acontece? Eu sou um proprietário, recebi uma informação que é tombado. O que muda na minha vida ou o que eu posso ganhar com isso? Ótima pergunta. Aqui, ó, só abrir, dentro disso que você falou, aqui na Vila Mariana mesmo, aqui do ladinho, ó, Aham. tem uma rua aqui, na Machado de Assis, que é paralela, ela tem uma casa que é tombada, né, que é um terreno da Ezetec, e a outra casa vizinho tá o zoneamento seu tranquilo. Normal. Então, tem um imóvel aí no meio do caminho que tem que dar a volta, talvez. Bom, vamos lá. Vantagens e desvantagens do tombamento pro proprietário, né? Consequências do tombamento proprietário. Vamos lá. Ao longo aí da minha vida no patrimônio, que já vai para mais de 15 anos, né? Eu sempre busquei dialogar com várias pessoas da sociedade sobre a preservação, né? Nunca me restringi apenas aos colegas especialistas. E nesse processo, ouvi muitas críticas sobre o instrumento do patrimônio, né? E algumas bem interessantes, né? Por exemplo, uma vez um grupo de juristas estava me questionando e é um questionamento pertinente, tá? Se o Estado entendeu que aquele imóvel tem um valor cultural que é compartilhado por toda a sociedade, certo? E entendeu que é o tombamento que vai proteger esse imóvel, por que o proprietário não ganha nenhuma indenização? Já que o direito de propriedade dele foi limitado, porque ele não pode construir um prédio de 10 andares, mesmo que ele esteja numa área de zoneamento que permita isso, né? Ele não vai poder ampliar essa área construída dele, como o vizinho que não é tombado, né? Então, de fato, o que acontece? O imóvel tombado, hoje o Estado, ou melhor, a nossa sociedade, né, através do Estado, não prevê nenhuma indenização ao proprietário, né? E isso é uma polêmica. É um abacaxi na mão, É é um um elefante abacaxi. branco. Por quê? Porque preservar o imóvel tombado traz responsabilidades,
maiores do que um imóvel comum. E que é do proprietário. Sim, Ou essas seja, responsabilidades alguém são do determina proprietário. que o imóvel dele é tombado e a parte de preservação fica por ele, onde a mão de obra é mais cara. Acho que o custo é É. maior de toda essa operação. Hoje a gente tem o projeto de restauro, ele é mais caro que um projeto de arquitetura comum. Por quê? Porque ele tem mais etapas técnicas do que um projeto de arquitetura comum, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, as pessoas que têm experiência, né, e estão, vamos dizer assim, habilitadas para fazer projeto de restauro, elas estudaram mais do que o arquiteto que saiu da faculdade. Provavelmente elas tiveram que fazer uma especialização no país ou no exterior, né? A gente tem no país um problema que a gente não conseguiu formar uma cadeia produtiva, né, do ponto de vista setorial, tá, de profissionais de arquitetura, de engenharia, restauradores, e mesmo a mão de obra do canteiro, né? A gente não tem esse círculo virtuoso dessa cadeia relacionada à preservação do patrimônio, porque o mercado é muito pequeno. Mas existe alguns incentivos que ele pode angariar recursos para preservação. Existem incentivos principalmente no âmbito do município, né? Por quê? Porque cabe ao município legislar sobre o uso do solo, né? Então, e é o município que arrecada o IPTU. Então, os incentivos, geralmente, eles estão relacionados à política municipal, tá? Então, por exemplo, se um imóvel recupera uma fachada, restaura uma fachada, ele pode pleitear a isenção do IPTU, né? Outra coisa que está no âmbito do município é a transferência do direito de construir, né? Que é basicamente um cálculo que se faz, né? Tem regras para isso dentro da Secretaria Municipal de Urbanismo. Então, este imóvel tombado, né, ele gera um certificado que este proprietário ele tem o direito de vender, tá? O direito de construir que ele não está exercendo pelo imóvel ser tombado. Então, ele vai vender isso no mercado imobiliário. E quem Né? compra geralmente são construtoras Sim. para verticalizar Para através. usar, assim como elas pagam uma outorga onerosa, elas podem comprar essa transferência. É como se né? estivesse vendendo espaço aéreo. Exatamente. E aí, o que acontece? Este recurso, né? Isso foi feita uma operação financeira, né? Sim. Este recurso, ele deve ser usado para a obra de restauro daquele imóvel tombado. Veja que isso é um incentivo, ainda não é uma indenização, né? Por quê? Porque esse incentivo, ele está atrelado ao restauro do imóvel tombado. Indenização, por exemplo, olha, eu bati no seu carro, né? Então, eu vou Sim. te indenizar, vou te dar o dinheiro. Se você quiser, você arruma o seu carro. Se você não quiser, você compra uma televisão nova, certo? E arruma seu carro depois. Ou Sim. deixa o seu carro na garagem. Na transferência, gera-se uma obrigação, uma responsabilidade de se usar aquele recurso para o restauro. Então, isso entra dentro dessa política de preservação. Perfeito. Tá? Raquel, ou seja, o tombado, o proprietário, ele tem um valor de preservação extremamente absurdo, histórico, cultural, Uhum. mas financeiro, ele só tem esse recurso para promover dentro do próprio imóvel. A gente ainda tem, no âmbito federal, nós temos a lei de incentivo, que é o Programa Nacional. Ai, esqueci, gente, desculpa, vocês cortam depois. Não precisa falar. É. PRONAC. Programa Nacional. A gente tem um programa. PROAC. PROAC é o estadual. É tudo pro Tá. alguma coisa, tá? Aham. Então, nós temos 3 leis de incentivo que trabalham por isenção fiscal. A gente tem uma lei federal, uma estadual e uma municipal. Então, a federal, ela vai pegar imposto, tá? Que seria pago ao governo federal e esse imposto pode ser usado para o restauro do bem tombado. A estadual pega ICMS, tá? E direciona ele para o restauro do bem tombado. E a municipal abate do ISS para o restauro do bem tombado. São leis importantes? Sim. Elas movimentam
um pequeno mercado que eu ainda considero incipiente, esse mercado de restauro, que envolve tanto serviços técnicos de arquitetos, Quantos engenheiros, em imóveis tombados restaurar... temos na cidade? Tem muitos. Deixa eu terminar de falar. Não, essa pergunta é chave. Calma, vou chegar lá. Então, essas leis são importantes, elas têm um papel, mas eu as considero ainda insuficientes para a massa de bens tombados que nós temos, que é essa pergunta que você está fazendo. A gente tem Sim. uma massa, um acervo imobiliário. A gente vai no Museu Paulista, não tem um acervo lá, tem gente cuidando daquele acervo, tem equipe técnica, né? Tem todo um plano de conservação preventiva para aquele acervo, tudo. Sim. Os bens tombados são um acervo cultural da cidade e que pertence a todos nós. Mas não existe Nós temos hoje. uma massa de bens tombados que são nosso acervo imobiliário. Em Sé e República são mais de 2.000 bens tombados. Quantos? Problemas, mais de 2.000. Uau. Só em Sé e República. É a concentração. E isso tem consequências, né? Por exemplo, quando a gente anda no centro, essa impressão de insegurança, de degradação, de decadência do centro tem muita relação com o estado de conservação desses imóveis, né? Isso não paralisa também os projetos urbanos, a verticalização? Você acha que o investidor ele olha para isso, para esses imóveis tombados que tem no centro? Você acha que é vantajoso no ponto de vista de rentabilidade? O que você acha? Não, eu acho que assim, todas as grandes cidades do mundo conseguiram transformar o seu acervo imobiliário no seu grande apelo. De turismo, de projetos de habitação, de experiência na cidade, do prazer mesmo de usufruir da cidade, dos espaços públicos da cidade. Esses imóveis fazem parte da paisagem urbana e da experiência urbana em São Paulo. O problema é que nós temos projetos péssimos. Por Por exemplo, exemplo, o projeto do Vale do Anhangabaú, sim. né? Então, assim, aquilo está valorizando os bens tombados no entorno? Aquilo está valorizando o espaço público? Do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, não está. Eu tive experiência em alguns países que eu fui. E eu percebo assim, na Europa em geral, se você for pegar alguns países na Europa, você pega Barcelona e Madrid, é discrepante. Aí você vai para os centros de outros países mais modernos, mais novos, assim. Países que são revitalizados. É uma diferença muito grande de, né? Então, Lisboa, recentemente, nos últimos 10 anos, passou por uma grande transformação, com grande aporte de capital estrangeiro, né? Então, foi uma série de medidas de legislação realmente para destravar o licenciamento, né? Porque isso exige licenciamento de projeto e de obra, e incentivos fiscais mesmo, com redução de impostos, com facilitação de entrada do capital estrangeiro, e a cidade, assim, está vivendo as consequências boas disso, porque houve uma valorização imobiliária, tem muitos imóveis restaurados, retrofitados, né, imóveis de valor histórico e cultural que estão com novos usos, né? É uma capital hoje que está recebendo um turismo e muito interesse de estrangeiros para morar, mas isso foi resultado de 10 anos de política pública, né, séria. E por política pública séria, entenda processos racionais e transparentes que atende a todos. Então, Sim. não fica assim, eu gostei desse projeto, eu não gostei desse. Esse arquiteto é meu amigo, vou aprovar. Esse aqui eu não gosto, não vou aprovar. Então, assim, tem uma transparência, tem uma racionalização, né, de todo esse processo burocrático que é muito importante a gente implantar aqui. E vou te dizer mais. Bom, as consequências que não são tão boas. O que aconteceu? A valorização foi muito rápida e muito alta, né? E tem uma geração hoje de lisboetas, nos seus 28, 35 anos, que eles não têm acesso ao imóvel na capital, porque está muito caro, né? Então, assim, foi pensado todo essa arquitetura dos investimentos e do licenciamento, mas não foi pensado, olha, nós temos que produzir também novas habitações ou ter um produto para uma classe média, né, para fixar essa classe média aqui também, que é importante, Sim. né? Então, assim,
essas experiências internacionais, a gente tem que analisar, aproveitar essas experiências, aprender com elas, pegar o que funciona e buscar instrumentos para reparar esses danos colaterais, Legal. para não repetir os mesmos erros. Luiz, eu sei que você estava tendo experiência lá naquela vez do Secov, que você estava falando que você estava levando a galera para visitar alguns imóveis tombados. Isso, perfeito. E a Raquel, eu sei que ela também tem muito acesso à prefeitura, a projeto urbano, de revitalização no estado de São Paulo, em São Paulo. O que vocês acham desse projeto urbano do governo e que nunca vai para frente? Por que não vai para frente, Raquel? Eu até queria saber. Porque a gente tem muita coisa que já está aprovada da prefeitura, que já está tudo certo, e o negócio não vai para frente. Falta incentivo, dinheiro, o que é? Olha, essa pergunta é complexa porque não é uma resposta simples, né? Eu posso te dar, assim, vários pontos, vamos dizer assim. Um deles é licenciamento e desburocratização, né? Um licenciamento mais racional, desburocratizar algumas etapas, né? O centro de São Paulo é uma área super legislada, no sentido de que tem muita legislação de urbanismo, muita legislação de preservação, né? Muita legislação de uso do solo, tá? E aí, o que acontece quando um ambiente desse está super legislado? Quem quer fazer o correto e aprovar tudo bonitinho não consegue, porque tem sempre uma coisa que ele não alcançou E na precisa. legislação ABC. E quem faz o ilegal consegue, certo? Então, Porque o excesso que tem de de lei que licenciamento não engessa, tem de fiscalização. certo? excesso de legislação que engessa e só funciona a velocidade na ilegalidade, é isso? Resumindo. Vamos dizer informalidade, não vamos dizer ilegalidade, né? É o Brasil, né, cara? Não, Mas assim, você vê que tem uma massa de leis que tem que ser atendidas, beirando o impossível para um pequeno empreendedor. E a pra um informalidade é mais comerciante. rápido. A informalidade é mais rápida. Então, assim, para ler, Porque não tem fiscalização. para a burocracia, você tem que aprovar 1 milhão de papéis. Tem um É. monte de gente lá para ver teu papel. Tem uma fila, certo? Para fiscalização. Não tem. Quantos fiscais tem hoje para fiscalizar o que foi licenciado? Então, isso vai criando esse ambiente da Entendi. informalidade. E isso degrada o espaço privado e o espaço público. Exemplo, Então, veja a quantidade de estacionamentos que nós temos nos térreos de edifícios, até de edifícios tombados, no centro histórico hoje. Impressionante Entende? isso, né? Isso é um absurdo, porque a lei de uso e ocupação do solo não permite que esses térreos virem estacionamento. E aí, tem força-tarefa de fiscalização para isso? Eu nunca vi. excelente colocação. Eu acho que é para a gente pensar isso e até para aprofundar. Até porque eles estão lá há muito tempo. Enfim, é ausência de fiscalização. Raquel, dá para restaurar os tombados do centro? Ai, ai. Porque aqui a gente está falando Se a gente fizer uma revolução, dá. uma revolução, mas de forma sucinta, seria o quê? Em 1 minuto? Que tipo de revolução? Uma revolução é fazer um grande diagnóstico de toda essa legislação incidente no centro, simplificando, fazendo um balcão simplificado dessa legislação Municipal? municipal. E aí, quando eu falo legislação, não estou falando só da urbanística, estou falando de vigilância sanitária, uso do solo, tudo isso. Tem que fazer um balcãozão, simplificar a vida de quem quer ser legalizado, que é isso que a gente tem que estimular. E a gente não está estimulando isso hoje. Esse é um dos pontos. Então, Eu vou provocar a Tem Raquel. muitos outros, calma. Nisso aí, ó. Tem muitos outros. não, mas assim, Outra questão é o seguinte: Sucinto. recursos para restauro. Temos? Sabe quanto tem no Fundurb esse ano? Sabe? Não. Fundurb é um fundo municipal que recebe recursos, é um dos fundos que é mais amplo no sentido de recursos que ele pode receber, desde recurso da União, recurso de multa, recurso de tudo que você Tá. imaginar, quanto tá? né? 1 bi e 300 Que milhões. isso. Então tem grana. Fundurb 2024. É uma arrecadação boa, hein? Esse dinheiro vai para o patrimônio histórico e cultural? Ele é desviado no meio do caminho? Não tem projeto. Porque Some? não tem projeto, porque não tem política pública Então tem que construir de leis. preservação. Não tem política pública de preservação. Alguém já ouviu falar de plano municipal de preservação? Eu nunca ouvi falar. E isso tinha que ser uma prioridade para conseguir
fazer os restauros. Eu vou jogar uma batata quente em sua mão aí, Raquel. Vamos. O governo do Bruno Covas, você acha que ele estava sendo bom, assim, na questão da revitalização? Porque ele estava mexendo no centro. Ainda está. Eu sei que É. tá. Você pode falar do retrofit. É. A lei do Então, retrofit. eu acho que tem coisas muito boas, que são disruptivas e que são inovadoras na questão da revitalização do centro. Vou falar a principal. Hoje, a lei do retrofit, ela permite que a prefeitura seja parceira desse empreendedor que vai fazer o retrofit. O que isso significa? O que é essa parceria? 25% do valor da obra, a prefeitura é parceira. Isso é inédito. Isso é muito importante para revitalizar o centro de São Paulo. Isso está dando uma oxigenação em áreas do centro que não tem uma oxigenação de novos produtos imobiliários há dezenas de anos. Mas aí eu concordo e acho fantástico. Mas o que eu não entendo é porque hoje você tem no máximo 20 projetos aprovados. Sim, a lei é nova. A lei é nova e, veja bem, calma. Nosso mercado da construção civil, ele está desde os anos 60 operando em vamos construir coisas novas, vamos fazer novos imóveis do zero. Certo? E não vamos restaurar existentes. Essa é a lógica do financiamento das Uhum. construtoras, essa é a lógica de toda a operação do mercado imobiliário da construção civil. Nunca houve nenhuma lógica, nunca ninguém tentou desenhar algo parecido para o restauro e para o retrofit. E é por isso que a gente está nesse estado de degradação em todos os centros históricos. As unidades Brasil. habitacionais vagas hoje, você tem ideia na região central? Porque eu acho que é o número das centenas que você tem lá hoje, se não me engano. Eu acho que muito mais. Veja, a gente tem outra questão também, que é o seguinte, tem a questão que o produto imobiliário novo, ele tem um mercado. Esse mercado também não veio do nada, esse mercado foi construído por políticas públicas e investimentos públicos. Este novo produto que hoje a prefeitura está começando a desenhar, que é a lei do retrofit, Uhum. por isso que ele é disruptivo. Ele está falando, vamos fazer um produto imobiliário nos prédios pré-existentes. Uhum. Qual é o problema, né? Ou, vamos dizer assim, qual que é o segundo momento desta política que está iniciando bem? O segundo momento seria assim, olha, vamos pegar essa lei do retrofit e adaptá-la para os bens tombados. Porque hoje o empreendedor do retrofit ele está fugindo do bem tombado. É muito Porque mais ele caro, tem né? problema de licenciamento, a operação do restauro é mais cara do que Pra a operação viabilizar do é mais caro. retrofit. Ele precisa de mão de obra especializada Explica como em é que toda faz a para pintar cadeia. uma parede de imóvel tombado. Rápido. Não, explica aqui. rápido, Não, não é esse aí a rápido gente vai também fazer tombado. um corte animal. Como é que faz a pintura do imóvel tombado, o processo? É mais complexo? Raquel, você que manja, explica. Que é uma coisa louca. É loucura, né, cara? Gente, não é Mas- loucura, é o seguinte, quando você escolhe uma coisa para preservar, você tem que ser coerente E com o fiel. que você está fazendo, E fiel à tá? reconstrução. Então, assim, se eu disse que isso aqui é tombado, eu quero preservar essas características históricas e estéticas deste bem, eu não vou fazer uma lambança com a primeira tinta de R$ 1 que eu ver na minha frente, que eu encontrar na minha frente, entendeu? Não vou, porque eu não estou preservando o bem. Inclusive, muitas tintas usadas equivocadamente vão acelerar o processo de degradação desse bem, do próprio Imóvel. imóvel para o proprietário. Isso Você não é tem bom. que coletar uma amostra. Levar Você tem pra... que fazer uma prospecção pictórica, que é o seguinte, você vai tirar camadas de tinta e você vai achar várias camadas de tinta, porque cada proprietário pintou de um jeito num certo tempo, né? Até achar a primeira camada de tinta, a segunda, a terceira e a Que é quarta. isso? Aí você vai rebater isso com uma Calma. pesquisa histórica sobre o monumento. Ah, isso aqui era uma casa que vendia doces. Doceria do senhor fulano de tal abriu em 1870, né? Ah, que arquitetura é essa? Ah, essa arquitetura é uma típica arquitetura comercial do final do 19, com elementos ecléticos, piriri pororó. Tô dando um exemplo, né? Então você identificou que, nessa época, nesse imóvel, pela minha prospecção, a tinta que estava usando era dessa paleta aqui de cores. Aí eu vou numa paleta de cores atual, de alguma. Similar. Eu vou buscar o mais próximo possível Hum. de um produto comercial que está à venda hoje, que seja compatível com a argamassa usada naquela fachada. Por quê? Porque tem vários tipos de argamassa.
tá? Então, por exemplo, hoje, se você usa um tipo de tinta que impede a evaporação da água, que vai se acumular naquela argamassa, ou por chuva, ou por umidade, vai fazer bolha depois nessa tinta que você usou equivocadamente. E também vai acelerar a depreciação dessa argamassa, dessa fachada. Vai começar a cair pedaço da fachada. Então, precisa ter um estudo especializado. Agora, isso não devia ser problema, isso devia ser a solução. Entende? Por que isso hoje é um problema e não a solução? Porque a gente não tem hoje uma política pública desenhada para o restauro dos imóveis tombados. Raquel, você acha que existe uma questão também? São Paulo é uma metrópole muito nova. Brasil é um país muito novo. A gente percebe assim que o berço da civilização, os europeus lá, existe um patrimônio ali, uma história que vem muitos anos. Nós estamos falando de 500 anos só. E ainda tem como verticalizar muita coisa em São Paulo. Hoje, principalmente os prefeitos, o município, o que eles visam? Ah, vou colocar metrô em tudo quanto é lugar. Imagina, a nossa malha de metrô é uma das menores do mundo. E eu sei, mas São Paulo tem muito para crescer ainda metrô. Hoje, terreno perto de metrô é o terreno mais assediado que tem. Não Sim. tem. Não tem Sim, terreno porque hoje. o plano diretor, ele estimula que tenha bastante densidade perto do metrô para as pessoas usarem mais o transporte público e menos o transporte individual. É uma lógica. Eu tô elucidando aqui a minha pergunta, por quê? Por Brasil ser um país muito novo, São Paulo ser um país muito novo, eu acho que, e um país também muito burocrático, questão social, a questão de impostos, essas coisas, tudo essa questão também, até você falou que é muito complexo, para o investidor, para o incorporador, para qualquer pessoa, para poder fazer qualquer coisa de retrofit numa área tombada, ele vai pensar 1000 vezes. Por isso que não tem essa revitalização. Tem que ter uma política mais que vai facilitar. E a gente não tem isso, né? Olha, a lei do retrofit está funcionando, ela ainda não tem escala. Por quê? Porque o retrofit ainda é uma operação imobiliária que é feita Então eu vou por jogar uma poucos bomba. players que entendem muito bem desse mercado, porque como lógica de mercado, ele é diferente da construção nova. Então eu Né? vou jogar uma bomba. Como produto imobiliário, ele também tem seu risco. Então, é um produto específico, tá? E que funciona, que dá certo, né? Eu até sugiro que vocês convidem alguns empresários que estão à frente do retrofit para eles poderem falar isso. O que eu advogo é que Chama o uma Marcelo. lei similar à lei do retrofit Marcelo Falcão. que a gente tenha capacidade técnica, institucional e política de buscar algo similar que está acontecendo para o retrofit e para os tombados. Então, Porque não vai haver reabilitação do centro de São Paulo sem passar pelo restauro dos imóveis tombados públicos e privados. concordo. Isso é um fato. Até porque se você tem mais de 2.000 imóveis numa região CE República, você tem um alto número interessante. Mas... Tem outra coisa também, viu, Luiz? Desculpa te interromper. É uma Tem bomba, outras assim. coisas que a gente vai precisar mexer. Então, pensa assim pensa em desarmar uma bomba. Você tem que ir fiozinho por fiozinho, no lugar certo, Então. não pode errar. Então, a gente tem que desarmar essa bomba. Então, desarmar essa bomba significa mudar o código de obra. Não precisa mudar para a cidade inteira. Muda o código de obra para Scott sair Obra aí é república. terrível, hein, Luiz? Lei, Não, mas, ó, lei do Corpo de Bombeiros especial Tudo para os bens bem. tombados. Então, assim, tem um monte de fiozinho para desarmar nessa bomba. É uns fiozinhos, mas a gente tem um ponto-chave de tudo isso. Porque a transformação do centro, não acredito que seja com adensamento. Porque não falta habitação no O centro. centro já é denso. Exato. Ele já está então, densado. perfeito. Ele Então, precisa de seguindo, um novo uso e ocupação do solo. mas o que impede hoje? Legislação. Não. Mas tem outras segurança. políticas. imóvel Mas que tem tá outras políticas vazio. também, política de saúde Ó, também, Peraí, gente tá segurança. um imóvel falando- que está vazio, Raquel, presta a gente... atenção. você vai chegar na segurança. Vou chegar você na quer chegar segurança. E pública. política de Exato. saúde também, né? Mas Porque- do ponto de vista arquitetônico, só para concluir aqui nosso raciocínio, a gente tem um desafio ainda. Por exemplo, um imóvel que hoje é comercial, que o térreo vale uma nota preta para ter uma lojinha lá de produto popular, e do primeiro andar para cima está tudo vazio, tem que ter uma legislação desenhada para isso ser convertido Tudo bem. para habitação. Ok, pode ser secundário. Assim, dentro da prioridade, por mais que você tenha todos esses incentivos, se a segurança não muda,
Ninguém Tem- vem. Falou tudo. Não, sem dúvida. Sem Ninguém dúvida. vem. Sim. Então, falando da valorização imobiliária, restauro do centro e tudo Uhum. mais, oxigenar, eu acredito que tudo que está sendo falado desse momento para trás faz sentido, desde que você tenha ações de melhoria na questão de segurança. Luiz, fala pro Ponto. pessoal, os ouvintes, porque a galera, a maioria, não é só de São Paulo. E eles não sabem o que é o centro de São Paulo. O centro de São Paulo é um lugar que durante o dia tem mais de 2 milhões de pessoas e depois de 6 horas da tarde ele fica vazio. Porque as pessoas não se sentem mais seguras para lá. E fora o zumbi, né? Que tem na luz, tem tudo. Aí é que entra a questão Segurança de pública e Cracolândia segurança de e tudo saúde mais. também. Então, por mais que se crie, eu acho que todos os incentivos hoje que a gente está discutindo são novas formas de arrecadação do Estado. Ponto. Então, eu acho que são alternativas que se criam desde que tenha arrecadação. Mesmo a prefeitura sendo parceira, vai virar o IPTU, aquela coisa. Claro. Agora, quando você fala, vamos melhorar o solo para ser fértil, porque não adianta você melhorar e verticalizar e esquecer calçada. É isso aí. Porque calçada fede, o cara dorme, você é assaltado, essas coisas. Então, eu acho que aí é que entra na prioridade a revitalização do centro através da calçada, de quem habita a calçada. Se você melhorar a frequência das pessoas da calçada, com certeza o restante. Só que quando você fala em revitalização do centro pelas calçadas, que é a questão de segurança, você não tem contrapartida de arrecadação. Então, mesmo quando você fala lei de incentivo, você melhorar toda essa engenharia, essa bomba, como você mesmo falou, ela traz arrecadação. Então, é o argumento de melhoria através da arrecadação. Mas a prioridade é a segurança pública, que não tem arrecadação. É investimento 100% na segurança. Aí sim, aí você começa a ter a habitação ali funcionando, as pessoas vindo para o centro em determinados horários, você tem 2 milhões de pessoas durante o dia, você consegue equalizar aquilo, aí você fala, poxa, eu tenho vontade de morar aqui porque eu me sinto seguro. Entrando em mercado imobiliário, por que que o metro quadrado de uma região é mais cara do que a outra? Por causa de segurança. Se você pegar um prédio na Praça Pereira Coutinho, de 50 mil reais o condomínio, e jogar ele na Cracolândia, aquele prédio já não vale mais nada. É isso mesmo. Porque o que muda é a calçada. Até o econômico. E a Eles zeladoria, lançaram. e o verde, né? Algumas Qualidade incorporadoras, de- não vou falar o nome aqui, para não. Qualidade do espaço público. Algumas incorporadoras lançou perto da luz ali. Pergunta se vendeu. Econômico. Então, Minha não casa e minha vende. vida. Porque é uma localização né, central. E Não per- vende. Então, e ainda falando perto do transporte. E também não vale. Porque hoje, o que interfere muito no metro quadrado do mercado é segurança. Hoje as pessoas estão buscando lugares mais seguros. Você pode reconstruir o centro e restaurar todos os tombados. Eu não acredito neste adensamento saudável. Aliás, eu acredito até, por exemplo, um retrofit aqui que se lança a 12, 13 metro. Você não vai ter uma pessoa também de muita qualidade adquirindo por causa da questão de segurança. Sabe uma coisa que você falou aí que eu queria entrar também? Até queria perguntar para você, Raquel. Os Jardins é um dos bairros mais antigos de São Paulo. Jardim Paulista. A gente percebe que tem muito ali apartamento e não tem terreno ali também nos Jardins, no miolo dos Jardins mesmo. Uhum. Os europeus têm essa mentalidade, igual americano também, Manhattan e Nova York, na Times Square, você vai comprar apartamento só antigo ali, não tem apartamento novo. Você compra apartamento ali e é apartamento super valorizado. E vai fazer uma puta obra animal. O europeu também tem essa mentalidade de comprar coisa velha e fazer um retrofit, arrumar, fazer Aham. tudo e melhorar o negócio. Você vê que nos Jardins o pessoal tem essa mentalidade, Uhum. mas em outros bairros não tem. Sim, porque as questões de Você já viu isso? zeladoria, de É limpeza, o charme dos segurança jardins. pública, O charme dos prédios antigos. não, ali está resolvido, né? Ali é um espaço da cidade em que essas questões de zeladoria, limpeza, segurança, iluminação estão resolvidas. Então, esse ciclo positivo, vamos dizer, né? Esse imóvel de 60 Ó. anos vale muito, né? Valorização imobiliária através de zeladoria e segurança. Agora eu quero falar uma coisa sobre a segurança pública, que é o seguinte: sim, temos problemas de segurança pública no centro. A gente mas ainda vai entrar no a gente tema precisa palácio. qualificar isso. Sabe por quê? Por exemplo, o centro não é um lugar de crimes violentos. Não, ele é roubo e furto. O centro E uso de é lugar drogas. de batedor de carteira, E prostituição. prostituição e usuário de drogas.
Então, Mas não parte existe dessa mais. política da segurança A pública gente sabe vai disso, entrar... mas é assustador lá, não é? Sim, mas parte dessa política da segurança pública vai entrar em esferas para além do municipal. Por exemplo, a questão de marcos legais de saúde pública. É que a gente não pode ficar pensando também que, ó, aí é outra coisa que eu me debato e bato de frente com muita gente. Luiz, segurança pública é do Estado, não é do município. Aí o município faz as ações dele para retrofit, essas coisas, buscar um adensamento, para trazer a população. Só que a segurança pública, você falou, zeladoria, valorização imobiliária, zeladoria e segurança. Tá tudo atrelado. Não adianta você ter uma ação do município e o Estado também não comparecer, uma vez que você tem uma guarda hoje municipal extremamente eficaz. A guarda municipal, se ela flagra um assalto, ela prende. Ela troca tiro com bandido, ela mata a guarda municipal também. Então, eu acho que tá muito mais fácil se resolver essas questões do que a gente imagina. O que eu acredito que esteja faltando é vontade política de se resolver. É. Porque mecanismos para isso tem. Eu acho que falta também tem uma questão de governança no E centro. vou matar esse assunto agora. Governança que é Palácio, por prefeitura e governo do estado para trabalharem de forma unida, complementar e na mesma direção Sim. no território do centro. então pronto. Então beleza. Palácio do Governo saindo do Morumbi indo para o centro com a prerrogativa de segurança para o centro de São Paulo. Vai sair do Morumbi e está dizendo que vai ter mais segurança no centro se ele for para o centro. A Secretaria de Segurança é no centro. Sim, vários órgãos da Polícia Civil. É um Militar paradoxo, também. né? Ela vai para o centro. Ah, porque indo do Palácio para o centro vai ter lá a questão de Cracolândia, usuário de drogas e tudo mais. Onde fica as MADs? No centro, que é a Secretaria de Assistência Social. Então, é complexo isso, porque as tomadas de decisão, elas acontecem com uma certa estratégia, mas as secretarias que são pertinentes a isso já estão no centro de São Paulo. Então, aonde fica a positividade dessa transição? Você consegue a gente aqui debater sobre isso? Bom, do ponto de vista urbanístico, vai. Vamos, vários pontos. Vamos Eu lá. precisava achar uma solução para essas respostas. Do ponto de vista urbanístico, vai movimentar muito a questão da rua. As ruas vão ser tomadas por pessoas, certo? Pessoas que 22 vão mil pessoas. trabalhar 22 nessa mil. área. Isso vai ter um impacto. Vai mudar o perfil, por exemplo, dos comércios que estão no térreo, né? A Jane Jacobs, que falava já nos anos 60 dos olhos da rua, né? Que a rua está ao alcance do pedestre e do morador, no sentido de que eles fazem parte de uma grande zeladoria informal desse espaço público, né? Para isso tem que ter gente morando no centro, tem que ter gente trabalhando no centro. Hoje, aquela área do Campos Elíseos está bem esvaziada nesse sentido. Então, acho que sim, vai ter esse impacto positivo. Por outro lado, quer dizer, o que eu vi até agora dessa proposta, dessa mudança para o Campos Elíseos, eu vi um estudo de massas que eu fiquei chocada, porque, assim, no sentido de Positivo ou negativo? Negativo, porque aquelas massas de novos solos criados, tá? Elas não estão conversando com a cidade que já existe. Elas não estão conversando com a escala da rua, não estão conversando com a escala dos imóveis existentes e nem com as áreas públicas e verdes que já existem, que precisam de uma revitalização. Então, nesse sentido, eu achei tosco. Quantos Espero que melhore. Quantos bi a obra? A obra, se não me engano... 40 aí? Não, 4? 4.905. Então, Quanto? assim, 5 bi. São Paulo, isso eu ouvi outro dia de um munícipe, que eu achei fantástica a observação dele. Ele falou o seguinte: o problema de São Paulo nunca foi dinheiro. E é verdade. É lógico O que problema nunca de São foi. Paulo nunca É foi política dinheiro. pública. O problema é vontade. desenho de política pública e qualidade de projeto público, de projeto privado. Olha que legal essa conta. 5 bi para resolver
a questão do centro para um lugar melhor. Lembrando que a degradação do centro está na calçada, morador em estado de vulnerabilidade, enfim, para levar o palácio para lá, sendo que as secretarias já estão lá. Vou pegar aqui uma conta básica: 30 mil pessoas em estado de vulnerabilidade. Moradores de ruas. Se você dividir 5 bi por 30 mil, você chega em 150 mil reais para cada morador de Você rua. dá já uma é uma casa quina. pra cá. Hã? Ganhou na quina, cada um ganhou na quina. Ganhou aqui. E você resolveu. E resolveu. Eu tenho certeza É. que você resolveu. Vamos dizer que você não resolveu 100% das pessoas estão lá, porque você tem que setorizar aqueles que são drogadícios, com mais tempo, os mais novos, enfim. Mas a SMADES leva 2 bi É muito por dinheiro ano para uma política pública muito para fraca. cuidar das 30 mil pessoas. Dizem 30, outros dizem 50. Então, quando você tem 2 bi para 30 mil pessoas, ou só falta 30 mil para resolver, ou 2 bi é pouco dinheiro. Não tem. Ou- Cara, quando você faz essa Ou a conta, você vê miséria a vira um indignação, né? Não, ou a miséria Gera virou indignação, um negócio não gera, político, cara? certo? Quando você A miséria virou um negócio político. Virou um negócio político. Bom, mas legal. Eu acho que isso aqui foi interessante. Isso aí gera uma indignação, não gera? Quando você faz uma conta dessa? Não, e o pior, você vai tirar as pessoas da Princesa As pessoas Isabel, se mantêm naquela situação sem saúde, sem direitos desumano. humanos básicos. só que tem um problema. perverso Tem um demais. problema. Quando você fala em 5 bi para o Palácio, os moradores da Princesa Isabel, que agora o evento foi para tirar a Princesa Isabel do município e jogar para o estado. Uhum. A população, ninguém falou o que vai acontecer com eles e nem para onde eles vão. A pergunta que eu tive ontem de um amigo lá da região do centro, do Bom Retiro: Luiz, para onde vai essa população? Eu falo, ninguém falou para onde vai essa população. Ninguém É capaz que vá para o seu bairro. Não, e que tá fazendo, e tá Eu acontecendo não vou isso. citar o bairro para não gerar pânico. E tá acontecendo isso, porque vira uma pulverização. Tem as ações dos comandos, das polícias. Pulveriza. Pulveriza. Pulveriza, exato. Então, quando você fala em pulverização e você faz a conta de 5 bi por 30 mil, 150 mil por cabeça, eu acho que a gente tem um outro caminho. Bom, o que eu quero aqui, por causa que já deu 1 hora, mas... Raquel, Esse podcast aqui. a gente vai montar... Foi Helmas bastante- Airline, né? Sabe o que é Helmas Airline? Não. Viajar na maionese. É, Não, mas não foi Tá viajar na mais pra maionese. réu, tá É, mais pra réu. Mas é interessante, Descida a ao gente... réu. Foi muito interessante, por quê? Porque a gente tem argumento de vendas também, sabia? Porque tudo isso que a gente falou aqui, igual você falou, Luiz, né? Gera propriedade no sentido de quê? De liberar traquejo, liberar mensagem para o corretor de imóveis. Ele tem que se inteirar dos assuntos, ele não Sim. tem que inteirar só daquilo que ele tá... Vou dar uma frase fantástica. Quanto mais você souber do entorno da onde você está vendendo, mais a chance de você vender qualquer coisa. Porque você fala com propriedade, você fala com autoridade, você entende como a coisa funciona. Deixa eu te falar uma coisa que você vai ficar impressionado. Teve um incorporador, não vou falar o nome dele aqui não. Conheço ele, amigo. Ele foi lançar um projeto ali na Liberdade, na divisa, na paralela com a Conselheiro Furtado, Tá. perto do Tribunal de Justiça. Você sabe que ali, na Rua dos Estudantes, Uhum. tem a Conselheiro Furtado ali, eu esqueci o nome da comunidade que tem ali. O cara lançou um projeto no estacionamento que era uma biqueira. Para quem não sabe, quem não é de São Paulo, biqueira é o ponto de droga, é onde que vende droga, né? O São Paulo tem essa terminologia, que a galera biqueira. chama de biqueira. E aí, ele pegou, o terreno era um terreno bom, um terreno grande, e quem tava ali é o pessoal do PCC, aquela coisa toda. Ele deu uma casa, uma kitnet para cada esposa do bandido ali, e fez o prédio, colocou tipo como é que fala? As casinhas ali, fez uma kitnet ali para as Aham. casinhas para as mulheres do bandido. E a biqueira continua lá ainda. E vendeu. E ali é uma região muito perigosa. Mas o que acontecia? Tinha muita gente que era do Tribunal de Justiça, que vem de outros estados. Você sabe que ali o Tribunal de Justiça, ali perto da Sé, recebe muita gente de vários Uhum. estados de São Paulo. E comprou ali também. Por quê? Porque, querendo ou não, ali é uma rua que tem muito policial civil, que tem muita gente, tem muita segurança. Não acontece nada. Nada. É perto de biqueira, é perto de lugar de E tráfego, eu de te tudo. diria mais uma coisa, querendo ou não, a localização É um boa. peso enorme.
Porque, por pior que o centro esteja, né? Eu acho até que ele está indo agora num movimento de melhora, mas os últimos anos ele realmente se degradou demais. O que eu quero dizer? São Paulo é uma cidade tão difícil do ponto de vista da mobilidade e da locomoção que ainda vale a pena morar no centro. Tá? E estar perto do trabalho, poder pegar os filhos na escola, ainda vale a pena morar no centro. Para muita gente, de todas as classes econômicas e sociais. Porque o custo da mobilidade em São Paulo é muito alto. Sim. Ninguém aguenta mais ficar 2 horas preso E o que você falou na isso, marginal. o que você falou isso é, E isso é um ponto forte do centro. ô Luiz, o que a gente tá falando aqui, eu tentei, porque eu não consegui concluir, mas o que eu percebi? Quando passou toda essa questão de traquejo, de o incorporador falou assim, cara, vocês vão ter que mostrar tudo isso mesmo. E vai falar mesmo. É isso, aconteceu aquilo. Cara, começou a vender. Sabe por que começou a vender? Porque também demonstrou a questão da segurança que tem ali. E a gente não omitiu nada, falava, não tem mesmo, né? E aconteceu isso, a gente contava até a história, falava assim, ó, e o centro, a gente tem uma esperança ainda, eu acredito, eu sou um cara assim que eu sou positivo. Eu tenho uma esperança que ainda vai mudar, não é possível que vai Então, ficar desse mas jeito. aí você tem uma outra história. É. A questão do que ela falou com o que você também está falando, do centro ser muito procurado pela questão do emprego. Mas isso também eu acho que é a ausência de planejamento urbano. Porque hoje, por mais que você saia da periferia para trabalhar no centro, é muito tempo. E o transporte público está defasado há décadas. O que falta é desenvolver polos na periferia para fazer com que as pessoas não precisem mais atravessar a cidade pela oferta de emprego. Mas sabe qual é o problema, Luiz? A periferia não tem a infraestrutura que o centro Então, tem. mas quando O você... centro de São Paulo tem uma Posso infraestrutura que é falar? um investimento desde o final do 19, começo do 20. São Mas quando décadas de você leva investimento em isenção infraestrutura. fiscal para indústrias, para empresas, você facilita a vida do empreendedor local, você isenta ele de uma série de coisas, você desburocratiza várias questões para ele poder fazer o seu próprio negócio, você cria novas oportunidades de emprego. Mas o que eu queria complementar aqui dentro do raciocínio dos tombamentos, eu queria falar para você que recentemente teve um show lá no Parque Burle Marx, que estão transformando o Parque Burle Marx numa arena de shows de grande porte. Que legal. E o parque é um parque restrito, é um parque pequeno, e tem as suas limitações, e tem uma rica fauna e flora. E tem um jardim do Burle Marx, que deve ser o único jardim do Burle Marx em São Paulo, e o único tombado. Tem outros jardins privados, mas tombado que eu saiba. Se eu estiver cometendo algum equívoco, me corrijam, mas tem um belíssimo jardim que é uma joia do paisagismo brasileiro, que é tombado nesse parque. E você acha que transformar um parque com essas características em arena de shows conversa com Acho a que é um proposta do risco parque? muito grande. Eu acho que, em primeiro lugar, parque não é um lugar exatamente para uma arena de shows. Para isso, tem espaços projetados na cidade, né? Eu acho que precisa dimensionar que tipo de show e de evento cabe nesse ambiente, que é um ambiente principalmente para as pessoas descansarem, para terem um contato com a natureza. Existem animais ali que também têm seu próprio ciclo de vida, né? E todos esses grandes eventos vão impactar nisso. Além da questão da compatibilização com a conservação do bem tombado, que no caso é esse parque. Você acha que teve alguma violação ali? Eu não sei, eu conheço pouco o caso, mas eu acho que é o caso de se pedir explicações para os órgãos de fiscalização, né? Porque hoje, para se fazer um evento em São Paulo, precisa de licenciamento, né? Então, não sei se isso foi licenciado ou não. Com certeza. Temos aí uma pergunta interessante Luiz, e buscar a resposta. nós vamos deixar bis? Vamos deixar para o próximo e Vamos deixar bis. Vamos deixar bis.
Foi muito bom, Raquel, Luiz, gravar com vocês. Eu queria que vocês deixassem a última considerações aí. Uma mensagem para os corretores de imóveis. Olha, eu conheço alguns corretores de imóveis que são apaixonados pelo centro e pelos bens tombados, tá? E o imóvel que está num bem tombado, ele é um produto diferente, né? A gente fez hoje aqui várias críticas às questões do tombamento, as questões do centro de São Paulo, mas o centro de São Paulo e os tombados, eles são resilientes, eles são sobreviventes de tudo que a gente possa imaginar, eles são sobreviventes de péssimas políticas públicas, são sobreviventes de projetos horrorosos de baixa qualidade no espaço público, são sobreviventes de crises econômicas, tanto crises econômicas brasileiras como internacionais, e você anda no centro, ainda está pujante, ainda é um espaço pujante, é um espaço assim resiliente. Impressionante isso. Isso é a força do centro, né? Então, assim, eu tenho um amigo que é corretor e ele fala, Raquel, você tem que ver o predinho tal, não sei o quê, aí a gente entra, vai ver o imóvel, e assim, existe tanto potencial nesses imóveis, nesses apartamentos, e eu acho que sempre vai ter gente apaixonada pelo centro e por essa paisagem urbana que só tem lá, não tem em nenhum outro lugar da cidade, né? Que é única, que é o nosso querido acervo de bens tombados. Eu chamo dos meus tombadinhos, porque cada prédio é como uma pessoa, cada prédio é único, cada prédio tem uma história única, um desenho único, né? Cada um deles tombados ali no centro é uma obra de arte, eles não foram tombados à toa, eles foram selecionados por causa de um valor artístico, histórico, estético, que hoje nós, na nossa produção imobiliária hoje, a gente não tem mais isso, né? Então, eu vou fazer um apelo para as pessoas que têm imóveis em bens tombados, né? Busquem fazer intervenções nesses imóveis que sejam compatíveis, né, com o bom senso, porque eu adoro entrar para ver um imóvel à venda para alugar, tá? Mesmo que eu não vá comprar nem alugar, né? É uma coisa que eu sempre tive assim como arquiteta. E quando eu vejo um apartamento, um imóvel que está preservado, quer dizer, não precisou fazer grandes investimentos. A pessoa conservou o que já existia, conservação. Então, aquilo tem uma outra característica, né? Aquele imóvel passa uma sensação de acolhimento, de tempo, de respeito, sabe? Por aqueles materiais originais. E no mesmo prédio, você entra no apartamento ao lado, o que que virou? Eu brinco que virou um banheirão, que é aquela cerâmica branca de R$ 1 do chão ao teto, né? Então, assim, por favor, gente, tenha bom senso, né? Então, assim, não é para transformar os apartamentos antigos num banheirão. Isso desvaloriza. Pelo amor de Deus, corretores, conversem com os proprietários. A pessoa que faz isso está desvalorizando esse imóvel. Porque quem busca um imóvel no centro, um imóvel antigo, não quer viver dentro de um banheirão de cerâmica branca. Quer um imóvel conservado, né? Então, assim, isso é só uma percepção pessoal, né? Eu tenho um amigo que é corretor, a gente entra nos tombados e vê apartamento. Ele também curte imóvel antigo. Então, assim, façam dessas características o principal apelo. E digo que tem público para isso. Tem um público qualificado que está buscando. A gente ainda tem muitos desafios na questão dos espaços públicos. Então, às vezes, você tem um apartamento super interessante, num prédio lindo, mas o entorno está degradado. Mas eu acredito que é uma questão de tempo essa reversão, tá? Legal. Com você, Luiz, meu amigo. Vamos lá. Tem umas considerações interessantes aqui. Lá foi falando, eu fui rascunhando umas coisas que eu fui lembrando. Eu acho que morar no centro é um estilo de vida como qualquer outro bairro. Você vai se adaptar aos prós e contras. Tem pessoas que estão saindo correndo e tem pessoas que estão acreditando nessa aposta.
Sou favorável a tudo aquilo que vai trazer vida, vai reciclar e vai oxigenar. Mas dentro de uma hierarquia de prioridade, eu não enxergo, eu não tenho visto grandes esforços ou políticas públicas para mitigar a criminalidade e o cenário degradado do centro. O centro, durante o dia, quando você está trabalhando, você se sente seguro. Então, policiamento ostensivo, principalmente no triângulo histórico. Uhum. Mas o centro não é só o triângulo histórico. Eles são as adjacências também. Você tem ali uma grande área. Você pega Campos Elíseos, então, você fala em Santa Efigênia também, E são áreas enormes. são né? áreas Muita enormes. extensão. E se transformaram de uma forma negativa. E tá tudo ali vizinho, né? Um bairro do outro dentro da região do centro. A parte dos imóveis tombados, que ele tem um valor riquíssimo, tem pessoas que pagariam, se pudesse, talvez fortunas para ter aquele patrimônio. E já tem outras que não enxergam o valor histórico. Preferem comprar um lançamento, por exemplo, né? Então são perfis distintos. Aonde eu quero chegar também com isso? Acho que para tudo tem o seu perfil. Mas a cidade perde com a ausência de segurança pública. E muito. Ela perde com a ausência de políticas públicas que facilitem também, por exemplo, os processos de restauro. Porque ali você tem uma qualidade de bairro muito boa. Você vai olhar para os edifícios e ter vontade de estar ali perto. Você vai para um país da Europa, por que é gostoso quando você olha para cima? Você abre a janela de um apartamento ou de um hotel que você está? Porque você tem limpeza, Sim, você tem acabamento, você tem capricho. é gostoso, né? É É gostoso. carregado de história aquilo Tem ali, né? iluminação de qualidade à noite. Eu acho que a gente Anda tá, com tranquilidade. a gente tá num caminho, Tá claro, construindo, né? mas eu acho que podia ser diferente. Poderia ser melhor. Eu acho que a gente perde tempo, poderia estar mais rápido todo esse Eu processo. concordo com você. Poderia estar mais rápido. O problema não é dinheiro, o problema é desenho de política pública e isso. bons projetos. É isso mesmo. Aí, considerações de mercado imobiliário, os corretores que nos assistem. Eu fui fazer uma visita no edifício Virgínia. Mais uma, eu fui outro dia lá. E eu fui fazer visita com uma corretora amiga minha, a Gabriela, e eu nunca tinha visto como funciona lançamento de retrofit. Sério. Olha que Eu já vi um nos interessante. Jardins. Ah, que interessante. Então, o passeio dentro do prédio, porque não tem como falar que o prédio não vai ser entregue, ele já está pronto. E dentro, todo detonado, tudo quebrado. E quando você fazia a visita, você via o espaço ali sem azulejo, com o bloco aparente, sem cano, essas coisas. Luiz, aqui é o estúdio de 25, esse aqui é o apartamento, aí gesticulando com a mão, aqui vai ser a planta de 80 e tinha um decorado lá. Então foi uma experiência muito bacana vivenciar isso daí, que eu acho que complementa o mercado. Então, para quem puder se inteirar um pouco mais nesse outro lado, traz muita informação e riqueza para você conversar com o cliente. Porque o corretor, ele precisa gerar autoridade. Quando ele gera autoridade, é muito mais fácil ele concretizar qualquer outro tipo de venda, porque ele fala com propriedade. Sim. Então, quanto mais ele puder transitar em todas as verticais do mercado imobiliário, muito melhor, porque ele vai ter muito mais resposta, argumento e diálogo com o cliente. E aquilo que ele está ofertando naquele momento acaba indo com muito mais fluidez. Certeza. Quando vai com mais fluidez, você agregou valor no seu atendimento e muitas vezes o custo da operação ficou mais fácil. Porque o cliente ele não se pega tanto no preço, mas é porque o corretor agregou valor. Enfim, e aí é bis. Luiz, o Luiz, ele tem a mensagem, não tem? Ele fala super bem, né? A gente parece que vai fazer uma tese assim, né? Parabéns, Luiz, parabéns, Raquel, muito bom estar com vocês. Obrigado aí por ter aceitado o convite, né? Por ter vindo aqui no Staycast.
E eu tenho certeza que foi um tema hoje provocativo, um tema que muita gente vai falar. E eu tenho certeza que vocês vão ter feedback disso. As pessoas Legal. vão comentar aqui, né? Não deixe de comentar, não. Coloca seu elogio, sua crítica, né? Se você quer ter acesso também, a gente vai fazer alguns cortes lá. Segue a gente no Staycast, eu vou fazer collab com o Luiz, com a Raquel. Segue eles também no Instagram deles. Aqui é uma junção. Quanto mais a gente se ajuda aqui, todo mundo cresce, né? É isso aí. Você quer falar alguma coisa, Raquel? Quero agradecer mais uma vez o convite. A conversa foi ótima. Eu acho que nós falamos de pontos muito importantes hoje, mas ainda tem muito mais, né? A gente vai voltar com esse tema. Raquel, Raquel, pede pro pessoal comentar, se eles Aham. quiserem que vocês voltem, fala assim, Tá. volta aqui, fala mais desse tema. E vamos ver o que eles vão falar. Então, gente, aí, por favor, olha que responsabilidade. Né, Luiz? Eu estou à Eu tenho uma mensagem ainda. Eu estou à disposição para voltar. Eu faço esse trabalho de sensibilização, informação de público para o acervo tombado já há muitos anos. É uma grande oportunidade estar aqui hoje, poder conversar com esse público tão importante que são os corretores. Eles conhecem a cidade como ninguém, são apaixonados pela cidade de São Paulo. Sim. Movimentam toda essa economia do mercado imobiliário, né? São agentes importantíssimos e assim, eu acho que inclusive a experiência desses corretores, dos corretores, tem muito a agregar nesses novos produtos imobiliários que a cidade vai precisar desenvolver para esses imóveis do centro, para esse nosso acervo imobiliário de tombados, né? Legal. Então, estou à disposição. Adoro falar sobre isso, é a paixão da minha vida, né? Brilha os olhos, E, né? Brilha os olhos. e é isso. Que legal, Obrigada. Raquel. Obrigado você. Ó, complementando um pouco o que a Raquel falou, que o corretor, eu acho que ele movimenta a economia, não é o incorporador. É a ponta da lança, cara. É a ponta da lança. Então, eu acho que justamente por ser o corretor que movimenta a maior economia, deveria ter um debate sobre políticas públicas para favorecer os corretores de imóveis. É o maior ativo, sabia? É o maior ativo. Porque existe uma política por detrás da economia, da construção civil. Existe um incorporador que vai viabilizar tudo, fazer o terreno, os arquitetos. Mas se não tiver a figura A do ponta corretor da lança. da ponta da lança para Não vender, sai negócio. Não tem nada. Não é a IA que vai ficar vendendo apartamento, terreno e casa Então, e imóvel tombado. Não É é. importantíssimo a gente abrir um pouco mais isso no mercado imobiliário, porque também, assim como a pauta dos tombados, não se tem tanta discussão. Não se agrega valor. É. E acho que para o corretor de imóveis, a gente tinha que abrir esse diálogo melhor. Como é que a gente melhora o cotidiano do corretor? Quais são as facilidades, as parcerias? Às vezes um detalhe besta, ele apresentar carteirinha no ônibus, ter 50% de isenção, ou não pagar um transporte público. Coisas simples. Eu acho que isso faz parte do nosso diálogo aqui para vender mais. E o que eu sugeriria para aqueles que buscam se profissionalizar, atente-se e se aprofundem à pauta de urbanismo. O corretor que tiver essa veia e esse conhecimento, ele vai vender muito, mas muito mais. Isso eu garanto para qualquer corretor, e a gente pode inclusive falar um dia, entrevistar como é que ele era antes de ter essas pautas em mente, como é que ele era depois. certeza. Obrigado, Jefferson, pela Cara, oportunidade. Luiz, eu que agradeço. Obrigado vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Até o próximo. Beijão.